Saudações, eu sou Marcos Valério XR, no dia 17 de janeiro de 2022, e tem um canal pequeno chamado Portas da Cidade, que tem focado basicamente na temática da poliginia de um ponto de vista teológico, especificamente focado na Bíblia, embora também faça referências sociológicas e mitológicas ocasionalmente. Inclusive tem um vídeo muito bom a respeito dos mitos de Lilith e de Hera, a deusa grega Hera, onde ele faz uma reflexão de que o ciúme feminino estaria associado a esse tipo de rejeição à ideia da poliginia por parte das mulheres, né? Mas a questão aqui é a seguinte: eu que não sou de forma nenhuma religioso, em nenhum sentido, embora respeite muito as tradições religiosas, se me perguntado se eu concordaria que a poliginia seria uma solução para uma sociedade mais estável, eu tendo a dizer que sim. Inclusive eu já disse isso no meu vídeo sobre razão sexual, que é um vídeo um pouco mais longo, né? Estabelecendo até reflexões sobre quais seriam as proporções ideais. O problema é que isso é um cenário bastante ideal. Não existem condições materiais ideais para a implementação de uma sociedade totalmente poligínica. E elas nunca existiram. Já existiram condições materiais não ideais. Quais? Aquelas condições onde a mortalidade masculina é muito alta, então sobra a mulher. Em geral por fatores de guerra, de tragédias, de baixo desenvolvimento. Mas quando você melhora o desenvolvimento material e econômico de uma sociedade, a tendência é você diminuir também a mortalidade masculina, e aí a tendência é que se afirme cada vez mais o fato biológico de que nascem mais homens do que mulheres. Aproximadamente 5% a mais de homens do que mulheres. Tradicionalmente, isso pode não ser tão evidente devido à maior mortalidade precoce masculina. Mas uma vez que essa mortalidade precoce maior é controlada por fatores de desenvolvimento sociocultural e econômico, então essa diferença tende a se dissipar e até se inverter. E aí ficamos numa situação também onde, infelizmente, tem sido muito disseminada essa crença de que tem mais mulheres do que homens. E frequentemente você vê algumas reportagens, alguns artigos por aí, dizendo que local tal está sobrando mulher, que tem tantas mulheres para cada homem. Mentira! Isso só vai acontecer em locais onde provavelmente você não está interessado em ir. Zonas de guerra de baixíssimo desenvolvimento. Isso aí pode até acontecer. Mas em países com um mínimo de desenvolvimento, essa diferença maior só acontece na terceira idade. Então toda vez que vier um engraçadinho te dizer que tem um local tal por aí, onde tem um monte de mulher para cada homem, e sempre o safado sempre põe umas fotos de umas jovens lindas, entenda o seguinte: quando alguém diz isso, ele quer dizer que tem tantas velhas para cada velho, porque essa diferença só se afirma nesse momento posterior. E aí nos leva ao problema. Se é possível que esta poliginia, e nesse sentido entenda, se poliginia é poligamia no sentido poligínico, ou seja, um homem e mais mulheres. Para que isso pudesse ser viável, teria que ser feita uma alteração estrutural na biologia humana, no fundamento natural. Teria que se eliminar essa tendência a nascer mais meninos que meninas. E, bom, eu discuti essa questão da proporção ideal, e isso aí varia muito. Com certeza eu não concordo da proporção de 10:1, como por exemplo foi adiantada pela teóloga Mary Daly e pela escritora de ficção científica, ambas são feministas, a Sally Miller Gerhardt, e por uma lourinha um tempo atrás aí, que viralizou um vídeo, um tempo atrás, que deve ter uns 10 anos, onde ela estava defendendo essa tese, de que deveria ter mais ou menos um homem para cada 10 mulheres ou 9 mulheres, alguma coisa nesse sentido. Eu não acho essa proporção aceitável, viável. Eu não sei dizer qual é a proporção ideal, mas no meu vídeo da razão sexual eu estabeleci que seria alguma coisa entre, por exemplo, 2:1, 3:1. Ou seja, você teria 2/3 de mulheres ou 3/4. Aí sim você poderia estabelecer uma cultura poligínica plausível, que teria sim o condão de aliviar várias tensões e de oferecer uma espécie de solução de sustentabilidade civilizacional, desde que você tivesse também algum grau de contenção reprodutiva, porque senão a tendência é a população crescer demais, né? Mas essa tendência de contenção reprodutiva tende a ser automaticamente implementada sempre que há um maior desenvolvimento socioeconômico, quando se há mais acesso a métodos anticoncepcionais, ou pelo menos mais um acesso maior a simples autocontrole, a simples responsabilidade maior, né?
Aí sim, num cenário desses, você poderia promover uma disparidade de número entre os sexos e aí estabelecer uma estrutura de relação mais poligínica minimamente estável. Mas, veja bem, desde que você consiga diminuir o índice de nascimentos masculinos. E, por favor, ninguém está falando em infanticídio seletivo, aborto seletivo, que é normalmente o que acaba acontecendo quando se vai nessa direção. Para você evitar que esse controle de desproporção seja feito por assassinato, inclusive assassinatos intrauterinos, isso teria que ser feito a nível contraceptivo. Ou seja, teria de desenvolver uma forma de fazer com que mais espermatozoides X fossem gerados do que espermatozoides Y, fazer com que as fecundações de óvulos de zigotos femininos fossem maiores que as masculinas. E, sinceramente, ainda não está claro como que isso poderia ser feito. Com certeza isso é possível, não há a menor dúvida, sem que promover um infanticídio seletivo. Mas como que seria possível exatamente, isso ainda não está claro. Mas, a meu ver, esta é a única forma de você tornar viável um cenário desses. Caso contrário, tudo que você vai ter vai ser uma situação onde, devido à hipergamia feminina, alguns homens vão ter mais de uma mulher e muitos homens não vão ter nenhuma. A maioria não vai ter nenhuma. E aí você vai gerar uma tensão explosiva na sociedade. É totalmente instável uma sociedade dessas. Uma das maiores impulsionadores da delinquência masculina é essa falta de oportunidade sexual. Quando você tem uma sociedade tal, onde há, devido a quaisquer fatores, uma grande sobra de homens, a facilidade com que esse pessoal vai se juntar em gangue, em grupo de mercenários para fazer o que não presta é altíssima. Então, nesse cenário humano normal, você tentar instituir ou liberar uma poliginia no sentido mais generalizado não é viável. E olha que já há movimentos apontando nessa direção, né? Que seria a próxima luta pelos direitos civis, seria a poliginia. Em benefício de quem? Claro, das mulheres. Para as mulheres seria ótimo, porque afinal os poucos homens mais ricos, os poucos alfas da sociedade poderiam ser divididos pelas mulheres. Então para elas seria ótimo. Mas e para os homens beta que sobrassem? Como é que ficaria? Então essa questão tem que ser levada em consideração. Então, para fechar, sim, eu concordo que uma das soluções possíveis para uma sociedade menos tensa, mais sustentável, mais ordeira, seria sim o estabelecimento de uma poliginia. Mas isso desde que efetivamente houvesse menos homens. E efetivamente houvesse menos homens, não porque eles foram mortos, mas porque efetivamente eles nascem numa proporção menor. E isso só será possível mediante um tipo de intervenção científico-tecnológica no processo reprodutivo humano. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 17 de janeiro de 2022. Obrigado por sua atenção.